Bom dia, Pietro. Bom, vamos começar? Então, apostila 7, página 151. Nessa unidade, a gente vai trabalhar bastante interpretação de texto, então é uma unidade mais leve. Mas a gente começa só relembrando um tantinho de verbo, tá? Na página 151, nós vamos começar a unidade 26, que se chama o verbo e o tempo do texto. O Óleo de Almeida Júnior representa uma cena. Por meio de verbos... Oi, Wesley? Espera um pouco, professora. Tá. Pronto, Wesley? Achou a página? Bom dia, Eloá. Pronto. Pronto? Bom dia, Pro. Tudo bem? A página é 151. Toda a aula o Kaique está perdido na página. Vou colocar aqui no chat para vocês não esquecerem. Tá bom? Então, na página 151, nós temos aí um quadro, né? Que se chama O Violeiro, que foi pintado por José Ferraz de Almeida Júnior. Quando a gente vai descrever as ações que estão acontecendo num quadro, a gente vai usar verbos. Escrevam para mim o que está acontecendo aí no quadro. Quem pode falar o que está acontecendo no quadro? Eles estão Tem um homem tocando música. Tem um homem tocando música, né? Tocando é um verbo, então a gente está descrevendo uma ação que ele está fazendo. Professora, Vamos a verbo. Oi. uma pergunta rápida. Todas as apostilas vieram cada matéria separada ou não? Olha, que eu saiba é uma apostila só, não é? Não sei. A minha é diferente da de vocês. A minha veio várias separadas. Ó, é essa página aqui que a gente está. Sim, eu também tô. É que a minha veio várias separadas. Veio uma apostila de química, de Eu já não matemática, de sei, porque química, a inglês. minha é diferente de vocês. Quem entrou agora foi o Davi? Ou o Daniel? Me avise aí no chat, tá bom? Quem entrou para eu poder dar presença. Bom, continua aí então, Gui. O que mais você falou? Que ele tá tocando, né? Tá tocando música. O que mais que você pode descrever sobre a cena? Sobre o que está acontecendo? Eles dois estão cantando. Estão cantando, ó. Cantando é outro verbo. O que mais que vocês podem dizer? Ela tá olhando para ele. Ela está olhando, né? Olhando é outro verbo. A mulher está olhando para o homem que toca o violão. O que mais? Tem mais alguma coisa que vocês conseguem dizer sobre? O homem tá sentado Ela no pescoço. O homem está sentado na janela. Está sentado, temos aí outro verbo. O que você falou, Nicolas? O lenço dela, ela tá estendendo o lenço no pescoço. Tá estendendo o lenço. Ó, estender também é uma ação que também é outro verbo. Então, reparem que assim, quando a gente está descrevendo ações, está descrevendo situações, a gente está usando bastante verbo. Né? Por exemplo, Nicolas, o que você fez ontem? Ontem? Ontem choveu, não choveu? Ontem choveu. Tá. Ontem eu assisti e joguei só. Então já foram dois verbos, né? Assistir e jogar. O que mais que você disse? Fiz lição. Isso, então você fez lição, verbo fazer, né? Ontem eu corrigi prova, ó, o verbo corrigir. Fui ao mercado, o verbo ir. Li, do verbo ler. E assisti televisão, do verbo assistir. Então, reparem que assim, as nossas ações, elas são descritas por verbos.
tá? Eu vou ler aqui o que está escrito no quadrinho. O óleo de Almeida Júnior representa uma cena. Por meio de verbos é possível descrever as ações que são retratadas. Por exemplo, o violeiro toca a viola, dedilha as cordas, olha para baixo. A mulher, por sua vez, entoa uma canção, estende o lenço, observa o violeiro. Todas essas palavras em negrito estão descrevendo ações e elas são verbos. Os estados em que os personagens se encontram. Então, a gente pode descrever os estados, né? Como eles estão. Por exemplo, o violeiro está feliz, o verbo estar, né? Qual página é? 151. Permanece sentado, é músico. A mulher, por sua vez, parece encantada com o som da viola, está concentrada, é bonita. Então, os verbos eles podem descrever as nossas ações, mas também podem descrever os nossos estados, tá? Como nós estamos hoje. Tá? Ela está cansada, o verbo estar está indicando. O verbo ser aí indicando a beleza da outra, tá? Então, os verbos eles servem para descrever ações ou estados. Pode virar a página. As ações ou estados descritos anteriormente estão no tempo presente, no modo indicativo. Conforme as necessidades do texto, pode ser feita alterações de tempo. Então, o tempo verbal ele pode mudar, né, dependendo da nossa necessidade. Se eu estou falando de uma ação no passado, eu vou usar o pretérito. E aí nós temos 3 tipos de pretérito que nós já vamos ver. Ou se eu vou falar de ações que ainda vão acontecer, eu vou usar o futuro. Que eu tenho 2 tipos de futuro no modo indicativo, que aí a gente também já vai ver. Olha só como ficaria esse mesmo texto escrito no pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do indicativo é aquele pretérito que indica algo que aconteceu no passado e que acontecia com uma certa frequência, tá? Então, por exemplo, eu nadava naquele rio. Quando eu falo nadava, eu estou dando a entender que eu nadei mais de uma vez naquele rio. Era algo que acontecia com frequência. Ou, por exemplo, naquela tarde, eu dedilhava as cordas do violão. Isso indica o quê? Que era uma ação que ela perdurou por toda aquela tarde, tá? Então, o pretérito imperfeito ele vai indicar isso. Algo que perdura durante um período, no passado. Quem me chamou? Pode falar. Você já deu uma aula assim, né? Uhum. Sim, estamos revisando, né? Por isso que vai ser rapidinho essa parte, que é mais uma revisão. Então, olha lá. Olha como vai ficar o mesmo texto no pretérito imperfeito. O violeiro tocava a viola, dedilhava as cordas, olhava para baixo. A mulher, por sua vez, entoava uma canção, estendia o lenço e observava o violeiro. O violeiro estava feliz, permanecia sentado, era músico. A mulher, por sua vez, parecia encantada com o som da viola, estava concentrada, era bonita. Então, aí a gente... Tá bom? Agora, o pretérito perfeito, ele é diferente. Por quê? Porque ele indica uma ação que aconteceu e acabou. Por exemplo, se eu falar assim, eu nadei naquele rio. Me dá a entender o quê? Que eu nadei uma vez e pronto. Diferente de eu nadava naquele rio, que é algo que acontecia com uma certa frequência, tá? Então, olha como fica o pretérito perfeito, que é aquela ação que acontece no passado e acaba. Né? Não é uma ação que perdura. Naquela ocasião, o violeiro tocou a viola, dedilhou as cordas, olhou para baixo. A mulher, por sua vez, entoou uma canção, estendeu o lenço, observou o violeiro. O violeiro esteve feliz, permaneceu sentado, foi músico. A mulher, por sua vez, pareceu encantada com o som da viola, esteve concentrada, foi bonita. Então já tem um outro tom, né, do nosso texto, já muda de compreensão que nós temos. Agora, se eu coloco para o futuro do pretérito é aquele futuro de algo que poderia acontecer, mas que não vai, tá? É algo que poderia acontecer no futuro, mas a gente sabe que não vai acontecer. Então, é quase como se fosse um desejo de algo que acontecesse, né? Então, olha como que ele fica o futuro do pretérito. Se houvesse necessidade, olha aí a possibilidade, né? Não é certeza, é uma coisa que não vai acontecer, né?
Se estivéssemos dentro dessa situação, aquilo poderia acontecer. Mas como não estamos, não vai acontecer. Tá? Então, olha lá. Se houvesse necessidade, o violeiro tocaria a viola, dedilharia as cordas, olharia para baixo. A mulher, por sua vez, entoaria uma canção, estenderia o lenço, observaria o violeiro. O violeiro estaria feliz, permaneceria sentado, seria músico. A mulher, por sua vez, pareceria encantada com o som da viola, estaria concentrada, seria bonita. Nada disso vai acontecer, né? Mas se acontecesse, seria assim. Então, é isso que indica o futuro do pretérito. Diferente do futuro simples, né? O futuro simples, ele vai indicar algo que vai de fato acontecer, que é uma certeza que vai acontecer. Olha lá. O violeiro tocará a viola, dedilhará as cordas, olhará para baixo. A mulher, por sua vez, entoará uma canção, estenderá o lenço, observará o violeiro. O violeiro estará feliz, permanecerá sentado, será músico. A mulher, por sua vez, parecerá encantada com o som da viola, estará concentrada, será bonita. Cada tempo verbal deve ser usado conforme as necessidades do contexto. No dia a dia, há uma tendência de expressar os verbos usando locuções verbais ou tempos compostos, no exemplo. Então, assim, cada tempo verbal a gente vai utilizar dependendo da nossa necessidade, né? Se eu quiser dizer algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer com certeza, vou usar o futuro simples. Se eu quiser dizer algo que poderia acontecer, mas que eu sei que não vai, eu uso o futuro do pretérito, por exemplo, né? Existe na nossa fala a tendência da gente usar locuções verbais ao invés de verbos. O que é uma locução verbal? É quando eu uso dois verbos, mas para um único sentido. É como se eu tivesse ali dois verbos, mas só um que fosse o verdadeiro importante ali. Só um estivesse de fato descrevendo a ação. Como assim? Ó, geralmente temos ali o exemplo, né? Olha lá. O violeiro cantará uma linda canção. Cantará, eu geralmente vou escrever, né? É difícil eu falar dessa forma na fala, no meu dia a dia. Quando eu vou conversar com alguém, geralmente eu falo assim: o violeiro vai cantar uma linda canção. Então percebam que ao invés de eu falar cantará, eu falo vai cantar, que tem o mesmo sentido de cantará. Isso aí é uma locução verbal, porque eu tenho dois verbos, né? O verbo ir, né? Que é o vai, e o verbo cantar. Eles estão ali juntos e eles são dois verbos, mas expressam um único sentido, uma única ação. Qual é a única ação que ele expressa? Qual é a única ação aí importante em vai cantar? Não é a ação de cantar? A ação de ir está ali só auxiliando o verbo principal, que é o verbo cantar. Tá bom? Então, geralmente é assim que a gente fala, né? E na hora que a gente vai escrever, a gente tem as duas opções, né? A gente pode também falar cantará, mas é mais difícil. Geralmente a gente fala vai cantar. E o sentido é o mesmo, tá? Olha lá um outro exemplo, se fosse no futuro do pretérito. O violeiro deveria cantar uma canção sertaneja. O violeiro deve cantar uma canção que emociona. Para cada caso, utilizam-se tempos e modos diversos. O aprofundamento do estudo do verbo é fundamental para tornar a escrita mais rica e a fala mais elaborada. Quanto mais nos aprofundamos no estudo desse tópico da morfologia, mais estaremos enriquecendo nosso trabalho com a língua portuguesa. Vamos relembrar na tabela a seguir os tempos e modos verbais para darmos continuidade aos estudos do verbo, né? Então, aqui é uma tabelinha, né, que foi feito, está mostrando todos os tempos verbais. Eu acho ela um pouco confusa, tá? Mas aqui, ó, nós temos cante, que é o radical de cantar, né? Então, é cantará, cantarei, canto, cantei, cantava ou cantavas e cantávamos. Então, estão aí todos, né? Toda a conjugação, tá bom? Dos tempos verbais. É um pouco complicada essa tabela aí, né? Eu acho que dá para a gente ver mais naquele site lá do conjugação. Eu passei para vocês esse site, né? Que dá para ver a conjugação dos verbos. Vou passar aqui. Opa, escrevi errado. Peraí. Agora sim. Esse site aí dá para entrar e colocar a conjugação dos verbos. Você escreve qualquer verbo ali que vai aparecer toda a tabela com todos os tempos verbais daquele verbo, tá? Ok?
Vocês têm dúvida quanto ao verbo? Alguma dúvida? Não, pronto. Não? Ótimo. E os outros? Não, Dani, também? Ótimo. Então, agora, né, a gente vai ler um texto que é baseado numa obra teatral de Shakespeare. Vocês conhecem Shakespeare? Não? Mas tem uma história dele que vocês conhecem. Duvido que Eu vocês conheço não só Romeu e Julieta. Isso mesmo, Dan. Dan não, Gui. Romeu e Julieta é a peça mais famosa do Shakespeare, né? O Shakespeare foi um dramaturgo inglês, né? Então ele nasceu na Inglaterra, lá para os anos 1600. Então, assim, ele é muito antigo, né? E ainda hoje as peças dele são muito aclamadas. Por que vocês acham que ainda hoje se fala em Romeu e Julieta, uma peça escrita lá para os anos 1600? Por que será que ainda tem essa importância? Não só Romeu e Julieta, mas várias outras peças de Shakespeare, como Otelo, Hamlet. Vocês já ouviram falar naquela frase ser ou não ser, eis a questão? Já. Já. Isso é Shakespeare também, é da peça Hamlet dele. Por que vocês acham que até hoje a gente ainda reproduz as falas do Shakespeare? Por que até hoje ele tem essa importância? Alguém tem alguma pista? Vou dizer então. As peças Porque deles aquilo... pessoas? Pode falar, Nicolas. Porque as peças deles atraem as pessoas? Atrai as pessoas, mas qual que é o motivo delas ainda atraírem as pessoas? Porque as peças do Shakespeare, mesmo sendo escritas em 1600, ainda hoje falam sobre a nossa sociedade. Ainda hoje tem coisas que aconteciam lá em 1600 que perduram nos dias de hoje. Então, por exemplo, o comportamento humano lá em 1600, ainda hoje tem coisas ali que o Shakespeare escreveu que dizem sobre nós. Então, é porque ainda hoje a gente consegue se identificar com os fatos ali que ele descreve, com os problemas que ele denuncia ali nas peças dele. Então, olha que incrível, né? Então, por isso que muitas vezes obras de arte muito antigas continuam na contemporaneidade sendo aclamadas, porque elas continuam dizendo sobre nós, sobre a nossa sociedade de hoje. Então, aquilo que ele escreveu em 1600 ainda diz sobre o que está acontecendo hoje em 2020. Porque ele vai falar um tanto sobre o comportamento humano. E coisas que nós já tínhamos em 1600 do comportamento humano continuam existindo ainda hoje. Então, ainda diz sobre nós. Então, por isso que o Shakespeare é tão importante. E nesse texto aí, a gente vai falar sobre uma das peças dele, que é chamada A Tempestade, que é uma peça menos dramática, né? Porque o Shakespeare ele tem várias peças super dramáticas, como, por exemplo, Romeu e Julieta, né? Que os dois morrem juntos no final. Ou Hamlet, que também é outra peça bem dramática, né? A Tempestade já não é tão dramática, ela tem uns traços de comédia. Ainda assim, ela está fazendo várias críticas sociais ali, mas ela tem um traço mais voltado para comédia, tá? Eloá, você leu esse texto ontem? Sim, E o que você achou? Você gostou? eu gostei bastante. É uma história muito legal, né? E eu fico imaginando, assim, como que deve ser interessante encenar essas peças, porque esses textos que o Shakespeare fez, ele fez para serem encenados, virarem peças de teatro, né? Então, é um texto que ele vai misturar bastante vários elementos da fantasia, o que é bem legal também para nós. Vou começar a ler, tá bom? Então, a história de Ariel. A dúvida dos alunos da classe da professora Sandra era muito grande. O que iriam apresentar na festa de encerramento do ano letivo? Mayra, Laura e Luiz reuniram-se no final de semana. Só um minutinho, aceitar a Lohane aqui. Mayra, Laura e Luiz reuniram-se no final de semana e ficaram revirando os velhos livros e álbuns de fotografia da vovó Mercedes. Os três chamavam vovó a uma vizinha já idosa, mas que mantinha o vício da juventude
pela postura atlética e pela rapidez e argúcia do seu pensamento. Ela havia sido uma atriz de juventude e poderia ajudá-los em alguma coisa. Então, nesse primeiro momento, a gente ainda não está falando sobre a peça do Shakespeare, né? Nós temos um texto aí que está trazendo um contexto de alunos que estão procurando uma peça para apresentar na festa de fim de ano. Aí, essa peça que eles vão apresentar, aí sim vai ser a peça que o Shakespeare escreveu, tá? Então, por enquanto, ainda não estamos falando da história que o Shakespeare escreveu. A avó, percebendo o desassossego dos jovens, propôs a encenação de uma antiga peça de teatro escrita por William Shakespeare lá pelos idos de 1611. Maíra, ao perceber a data, ficou entregada com a velhice da peça. Então, uma peça muito antiga, né? Vovó Mercedes disse que velhice não significa desatualização. Mostrou que muitas coisas antigas ainda são atuais, não só pelo assunto que trabalham, mas também pela forma como transmitem sua mensagem. Era isso que eu estava falando para vocês, né? O que a avó disse para eles. Mesmo sendo peças muito antigas, ainda dizem sobre a nossa sociedade, sobre o ser humano do século XXI. Então, ainda está falando sobre nós. Luiz e Laura precipitaram-se, querendo saber o que acontecia no século XVII e que ainda é atual no mundo de hoje, dominado por computadores, internet, blogs, WhatsApp, Instagram, Facebook e outras 1001 novidades que a cada dia surgem. A avó pegou o jornal do dia e leu algumas manchetes que, em resumo, tratavam de... Mas vamos falar sobre a peça? Então, depois a gente fala sobre isso, né? Vamos falar primeiro sobre a peça. Próspero, agora sim vai entrar a história de Shakespeare, né? Então, essa história de Shakespeare, A Tempestade, vai ter como protagonista Próspero, tá? Então, vamos ver quem que ele é. Próspero, duque de Milão, tem o seu ducado usurpado por seu irmão Antônio. Então, Próspero, que era o rei de Milão, vai ter esse reinado roubado pelo próprio irmão, o Antônio. Ele e sua filha Miranda são postos em um barco apenas com alguns livros e suprimentos e são exilados em uma ilha mágica, onde Próspero estabelece o seu domínio, demonstra o seu poder sobre a natureza e sobre seus habitantes e planeja a sua vingança contra Antônio e todos aqueles que contribuíram para sua queda. Então, o que o Antônio fez? Né? Ele quis usurpar o trono de Próspero, então ele mandou Próspero e Miranda, que era a filha dele, para uma ilha bem distante, achando que Próspero iria morrer ali, né? Mas Próspero não morre. Ao contrário, Próspero vai ficando cada vez mais forte, porque aquela ilha era mágica. E nessa ilha, ele foi se tornando um mago, ele foi aprendendo sobre magia e ganhando um domínio pela natureza que ficou muito grande, né? Ele ganhou um poder muito grande ali. E aí ele foi sobrevivendo naquela ilha e pensando na vingança que ele faria contra o irmão dele, que roubou o trono dele e exilou ele e a filha dele naquela ilha. Então, vou continuar. Caliban é o dono de direito da ilha expropriada por Próspero, pois a herdara da mãe, a bruxa Sincorax. Próspero acusa Caliban de tentar seduzir Miranda, sendo este o pretexto para escravizá-lo a ter poder total sobre a ilha. Caliban, ele é um ogro que é filho de uma bruxa. A ilha pertence a Caliban, né? Então, Caliban e Próspero acabam entrando em alguns conflitos, né? Porque o Caliban, ele não tem, assim, uns ideais muito positivos. Então, ele se incomoda muito com Próspero ali, né? E Próspero vai chegar um momento que vai acusar o Caliban de tentar seduzir a filha dele. Então, vamos continuar a leitura? Em contraponto, a Caliban está Ariel, silfo imortal, libertado por Próspero após ter ficado entalado por 12 anos na fenda de um pinheiro. Quem é Ariel? Ariel, ele é um espírito dos mares e dos ventos. Ele foi aprisionado por muito tempo numa fenda, um buraquinho, né? Num pinheiro, que é uma árvore. E Próspero consegue libertá-lo. Quando Próspero liberta Ariel, é quase como aquela relação do Aladim com o gênio da lâmpada, sabe? Vocês lembram dessa história? Quando o Aladim liberta o gênio, né? Aliás, quando o Aladim descobre a lâmpada,
e massageia a lâmpada, o gênio da lâmpada fica escravo de Aladim. A relação de Próspero e Ariel é parecida, tá? Porque no momento que Próspero consegue libertar Ariel, Ariel se escraviza a Próspero. E lembrem-se que ele é um espírito, então ele é um espírito que tem um domínio do ar e dos mares, então ele é super poderoso também. Então imagina, o Próspero já é um mago e ainda tem como alguém que o auxilia esse Silfo aí, que é esse espírito dos ares e dos mares. Em reconhecimento, Ariel se escravizou a Próspero. Se o velho precisasse de algum efeito sobrenatural, Ariel convocava os espíritos da natureza para ajudá-lo. Assim, ele produzia tempestades, incêndios ou vendavais. Próspero, em agradecimento aos bons serviços prestados pelo pequeno Silfo, acena com promessas de liberdade. Ariel procura agradar Próspero, cantando e tocando alaúde. Alaúde é tipo um violãozinho, bem pequenininho, tá? Mas o mago sempre adia sua libertação, o que o entristece dia a dia, o gêniozinho. Então, o Próspero, ele costuma dizer para Ariel que ele vai ser libertado, né? Que ele não vai ser escravo para sempre. Só que isso nunca chega, né? Esse dia de libertação demora muito para chegar. Por quê? Porque o Próspero quer ainda se vingar daqueles que o traíram. Ou seja, seu irmão Antônio. Quer se vingar de todo aquele povo lá que traiu ele. Então, ele precisa ainda do Ariel ao seu lado. Caliban pretende retomar seu poder na ilha e arma uma conspiração contra Próspero. Nesse intervalo, o mago começa seu processo de vingança contra seus antigos algozes, atraindo-os para a ilha a fim de enlouquecê-los. Também chega à ilha o príncipe Ferdinando, que se enamora de Miranda. Então, o que o Caliban quer? Ele quer pegar o poder da ilha de volta para ele, porque o Próspero ficou muito forte, né? Ele, além de ser um mago, ainda tem a ajuda desse Silfo aí, desse espírito, que é o Ariel. E aí, nesse meio tempo, o que acontece? O Próspero começa a sua vingança contra aqueles que o traíram. O que ele faz? Ele atrai todos eles para a ilha, né? Ele coloca todo mundo. Conspiração é uma armação, tá? Ele tá armando alguma coisa contra alguém, tá bom? Então, o que ele faz, né? O que o Próspero faz? Qual que é a armação? Qual que é a conspiração que ele faz? Ele coloca todo mundo ali que o traiu dentro de um barco e começa, junto com Ariel, a fazer várias tempestades, tornados, para deixar todo mundo muito assustado, né? E aí, quando eles chegam nessa ilha, todo mundo acha que enlouqueceu, porque ele começa a aparecer como se fosse um fantasma. Aí Ariel também começa a aparecer de uma forma muito macabra, então fica todo mundo muito amedrontado ali na ilha, achando que eles estão loucos, né? E desesperados de medo. E aí, na ilha, quem que vai chegar também? Ó? Também chega à ilha o príncipe Ferdinando, que se enamora de Miranda. O príncipe Ferdinando era o filho de Antônio, se eu não me engano, tá? Eu acho que era isso mesmo, ele era o filho de Antônio. E o que acontece? O príncipe Ferdinando, ele se apaixona pela filha do Próspero. Mas qual que é o problema, né? O filho do inimigo dele. Então, o que o Próspero vai fazer? Ele vai testar Ferdinando até o fim para ver se ele presta para ser marido da filha dele, né? Pode virar a página 154. Finalmente, fracassa a armação de Caliban, Próspero liberta Ariel, perdoa seus adversários e retoma seu ducado de direito, sem contar que ainda garante um casamento nobre para a filha. Então, o que acontece, né? No fim, o Caliban não consegue ganhar poder frente ao Próspero, então ele fracassa. Próspero, depois de pregar essa peça, né, dar esse super susto em todo mundo que o traiu, resolve perdoar os adversários e ainda por cima vê que Ferdinando serve para se casar com a filha dele. Então arranja um casamento aí para a filha. Então ele volta ao reinado. Depois que foi contada a história, né? Essa então é a história A Tempestade, escrita por Shakespeare. Então a gente vai voltar à história inicial ali, que era das crianças tentando encontrar uma peça de teatro para apresentar no final do ano na escola. Então vamos voltar para essa parte. Vovó Mercedes se propôs a ler em voz alta ao final da peça, prometendo grandes emoções e boas risadas. Os jovens ficaram contentes com a sugestão da avó e se propuseram a adaptar a peça de Shakespeare. Contaram para isso com a eficácia de uma diretora de cena rigorosa e bastantes fotografias
desenfurnadas do antigo álbum de vovó Mercedes. Descobriram também que os anos passam, mas a ambição dos homens continua a mesma. Então, por que essa peça do Shakespeare continua tão atual? Porque ela fala sobre a ambição de conquistar coisas que não nos condizem, né? Então, passar por cima de ética, de valores, passar por cima dos outros para conquistar as coisas. Isso é ambição, né? E é algo que acontece ainda nos dias de hoje, que ainda diz sobre a nossa sociedade. Então, ainda tem pessoas que passam a perna na outra para alcançar posições que não lhes dizem respeito. Então, por isso que a peça do Shakespeare ainda fala sobre nós, ainda fala sobre a ambição. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, vamos fazer os exercícios. Vamos lá. Atividade 1, vocabulário. Nas questões de 1 a 3, desembaralhe as letras e encontre sinônimos para as palavras destacadas. Mas que mantinha o viço da juventude pela postura atlética e pela rapidez e argúcia de seu pensamento. Então, na primeira palavra que nós temos aí é viço, né? E aí do lado nós temos sinônimos dessa palavra viço que estão embaralhados, estão com as letras embaralhadas aí. Será que vocês conseguem desembaralhar e descobrir qual que é a palavra que dá para ser formada ali? Quem conseguir me avisa. Uma é vigor. Isso. A última é vigor, né? A aula vai acabar umas 11h20, tá? Ali, umas 11h20. Tá bom, Daniel? Pode falar, o Nicolas. A última é vigor. Isso, a última é vigor. E a primeira? Isso, força e vigor. Então, sinônimos de vício é a mesma coisa que força e vigor, tá bom? Na 2, nós temos postura. Quais são os sinônimos de postura que aparecem aí? Alguém conseguiu? A primeira é perto? Não, é quase isso, é parecido. A primeira é porte, tá? Porque porte é um sinônimo de postura, tá bom? Ô, professora, Oi. qual é a questão que vocês estão? Na questão 2 da página 154. Vamos você repetir, que sem querer eu fui desbloquear o fone e acabei desligando. Tá no chat, tá bom? Não, Dan, não é isso não. Não tá aparecendo. A primeira é força e vigor. Onde é que escreve? Embaixo, o Wesley, tem aí o exercício 1, vai escrever embaixo. Presta atenção, Wesley, senão não dá pra gente ficar voltando, perde muito tempo. E aí, nós temos porte, qual que é a outra? É que meu papagaio fica gritando e eu acabo os confundindo. Entendi. A outra é atitude. Não é porte e atitude são sinônimos de postura, tá bom? E a 3, um sinônimo para argúcia. Quem conseguiu descobrir? Que foi, Dan, que escreveu, meu Deus? A 3 é grande, né?
Ô, professora, a 2 do meio é qual? Porte e atitude. Não, eu tô falando a questão número 2. Então, A de baixo. porte e atitude. Mas forte não é de 1? A da 1? Não, um é força e vigor. A 2 é porte e atitude. Sabe o que eu não tô entendendo? Forte é porque não dá pra combinar aqui. Forte, não tem o F. Não é forte, é força. Força. Força e vigor. Embaixo é porte com P e atitude. Wesley, acompanha pelo chat que eu estou escrevendo. E aí, alguém conseguiu achar a 3? Quase isso, Dan. Quase. Sagacidade? Isso, sagacidade. É de ser sagaz, ser inteligente, tá? É isso, sagacidade. Ok? Então, agora é próximo. Nas questões de 4 a 10, encontre o sinônimo adequado para as palavras do quadro. Faça as adaptações necessárias. Então, aí nós temos algumas palavras, né? E a gente vai colocar quais que são os sinônimos dessas palavras aí, de acordo com as frases a seguir. Mais sinônimos mesmo. Então, as palavras são ultrapassar, fissura, apressar, surpreender, apertar, apossar, contraste, gênio e trama. Então, na primeira, 4. Ficou intrigada com a velhice da peça. Qual que aí no quadro é um sinônimo de intrigada? Surpreender? É a surpresa, né? Surpreender. Muito bem. Então, se a gente fosse substituir, a gente colocaria surpresa. Ficou surpresa com a velhice da peça. Muito bem, Nicolas. 5. Obrigada. Velhice não significa desatualização. Qual que é a palavra que a gente pode substituir por desatualizar? Ultrapassar, muito bem. Então, a gente poderia reescrever assim. Velhice não significa estar ultrapassada. Próximo, 6. Luiz e Laura precipitaram-se. E aí, qual palavra que a gente pode substituir por precipitar? Trama? Não. Precipitar quer dizer que eles se apressaram, eles foram muito rápidos, né? Mais rápido do que deveriam ir. Apressar. Então ficaria assim, ó, Luiz e Laura apressaram-se. Sete. Caliban é o dono de direito da ilha expropriada por Próspero. O que é expropriada? Alguém sabe esse? É a mesma coisa que apossar, tomar posse, né? Vem desse sentido essa palavra posse. Então, a gente substituiria por o Caliban é o dono de direito da ilha apossada por Próspero. Que vem dessa ideia de posse, tá? Então, Próspero se tomou posse da ilha, pegou para ele. Oito. Em contraponto a Caliban está Ariel, silfo e mortal. Contraste? Primeiro, Professora, contraste. Muito bem. Oi, Enzo.
Qual era mesmo o 6? É que eu tinha saído sem querer. O 6 é apressaram-se. O Nicolas falou, né? Contraponto, o sinônimo é contraste, tá? E qual que é o sinônimo de silfo? Gênio? Gênio, muito bem. Então vai ficar assim, ó. Em contrastando a Caliban está Ariel, gênio imortal. Por que contrastando a Caliban? Porque Caliban representa o ogro do mal, né? Que representa o maligno ali da ilha. Já Ariel representa o bem, né? Então ele é esse gênio imortal. Então eles têm um contraste de bem contra o mal, tá? 9. Outro. Oi. Eu não entendi a 8. O que você não entendeu? O que você quis dizer? Não, 8. Eu quis dizer que o Caliban, na história, ele representa o ogro do mal. Então, ele é o vilão da história. Já o Ariel, que é aquele espírito do mar e dos ares, ele representa o bem, a pureza, a leveza, tá? Então, por isso que eles estão em contraste, porque eles são opostos. Tá bom? Tá. 9. Após ter ficado entalado por 12 anos na fenda de um pinheiro. Entalado, como a gente pode substituir? Apossar? Então, apossar já foi, né? Que era de tomar posse. Isso, apertar, né? Então, é apertado, após ter ficado apertado por 12 anos na fissura de um pinheiro. Muito bem, Dan. Fissura é esse buraco, tá? Num espaço. E 10, para terminar. Arma uma conspiração contra Próspero. O que era mesmo conspiração, então? Trama. Então, arma uma trama contra Próspero. Ok? A 2 não vamos fazer, porque não dá para a gente fazer agora, tá bom? A gente teria que fazer uma pesquisa, então não dá para a gente fazer agora no momento. Pode virar a página 155. Vamos fazer a atividade 3. Você notou que o texto não fala sobre um fato. Ele tem personagens que realizam ações e que saem da imaginação do escritor. No caso, o autor imaginou a história do grupo que precisa preparar uma apresentação para o final do ano e a história que a avó achou para eles representarem. Por isso, nós denominamos esses relatos narrativas de ficção. Os personagens, por sua vez, podem ser parecidos com pessoas reais ou ser puras invenções, né? Então, o que nós temos nessa história? Nós temos personagens que se aproximam mais com a gente, né? Como, por exemplo, a avó, os alunos, porque eles não têm superpoderes, eles são pessoas que vivem aí no século XXI como nós. E nós temos, por outro lado, aqueles outros personagens que eles são pura invenção, né? Eles estão mais ligados ao fantástico, à magia. Então, eles acabam sendo um pouco mais distantes de nós nesse sentido. 12. De acordo com o texto, aponte as características dos personagens indicados a seguir, colocando um X no que for verdadeiro para os personagens relacionados. Pense nas características de cada um e discuta com os seus colegas. Então, o que nós temos aí, ó? Nós temos aí, por exemplo, Vovó Mercedes, Maíra, Próspero, etc. E aí nós vamos ter colunas do lado desses nomes, né? A coluna A, B, C, D, E e F. Na coluna A são aqueles personagens humanos. Então, todos aqueles personagens que forem humanos, a gente vai marcar no A. Na B, personagens fantásticos. Na C, é referido no intertexto. O que quer dizer isso? Referido no intertexto. O que vocês acham que é? São aqueles personagens que eles só são citados ali, eles não estão participando da história, eles só são mencionados, tá? Mas eles não estão aparecendo na história, tá bom? D.
é parte da história acessória. Também são aqueles personagens que só são mencionados rapidamente. Então, é só uma história acessória que não está aparecendo ali, mesmo como foco. E possui alguma característica negativa. F possui alguma característica positiva. E G consegue o que almeja. Então, vamos lá, né? No A, primeiro, quem que a gente vai marcar no A como personagens humanos? Quem são os personagens humanos aí? Vovó, então pode marcar o no A, do lado de vovó. Quem mais? Miranda, mais ou menos, né? Porque a Miranda, ela é filha de um mago, então ela também tem uma certa magia ali. Então ela não é. Próspero é um mago, então também não é humano, né? Então, quem que nós vamos marcar no A? É vovó e Maíra. Muito bem, Dan. Ó. No D, quem que a gente vai marcar como personagens fantásticos? Próspero, Ariel, quem mais? Miranda. Caliban é um personagem fantástico? Sim, né? É o ogro. E Sincorax? Quem era mesmo Sincorax? Quem se lembra? Sicorax, né? Tô falando errado. Quem era Sicorax? Sicorax era a bruxa mãe do Caliban. Que ela só é mencionada rapidinho, né? E depois não se fala mais nela. Então, esses que nós vamos marcar no D. No C, que são aqueles personagens que são referidos no intertexto, então que não participam da história, só são mencionados. Quem que é o único que só é mencionado e não participa da história? Só tem um. Sicorax. Muito bem, Dan. Então, no C, a gente vai marcar Sicorax. No D, é aquele personagem que é uma parte da história acessória. Que só vai aparecer também mencionado ali. Ele não está na história principal, ele só está sendo mencionado. Quem que é o personagem? Só tem um também. É a Sicorax também, que ela não está aparecendo. Muito bem, Dan. E são aqueles personagens que possuem alguma característica negativa. Quais são os personagens que possuem características negativas? Sicorax. Aham. E Caliban, como o Dan tá falando aqui, né? Então é Caliban, que é o grande vilão, né, da história. E Sicorax. No F. Quais são os personagens que possuem alguma característica positiva? Vovó, muito bem. Ariel, Miranda, Próspero, Maria. Maíra, né? Falei errado. Só esses, né, Dan? Tá certo. Então, F, todos esses que o Dan mencionou. Então, é vovó, Maíra, Próspero, Miranda e Ariel. E por último, quais são aqueles personagens que conseguem o que almejam, que conseguem aquilo que estão querendo? O que o Próspero queria? Queria vingança. Ele consegue essa vingança? Sim, consegue. Ele consegue pegar de volta o trono dele, né? Ele consegue se vingar daqueles que o rejeitaram.
Então, ele é um dos que a gente pode marcar. O que a Maíra queria? Queria uma peça, né, para o fim do ano. Ela consegue essa peça? Cadê? Por que vocês não estão falando? Só o Dan tá falando comigo? A Maíra consegue a peça, né? Ela descobre toda essa história aí do Próspero. Então, a Maíra também consegue. O que a Miranda queria? Ela queria se casar. Ela consegue se casar? Sim. Sim. Então, ela também consegue, né? Então, já podemos marcar Próspero, Miranda. E o Ariel? O que o Ariel queria? Se casar. Não, o Ariel não. O Ariel é aquele Ah. espírito, né? Ele queria liberdade, ó, como o Dan falou aí. Né? Ele consegue a liberdade? Hein? Ele consegue. No final, o Próspero liberta ele depois que faz a vingança. Então, o Ariel também, tá? Então, a gente vai marcar todos esses. Só quem não consegue nada... Opa! Quem fracassa aí o Caliban e a bruxa, né, também. A vovó também não estava querendo nada, né? Ela só apresentou, mas ela não estava desejando nada, assim. Então, por isso que a gente não marca ela. 13. Dormir. Segundo o Dan, a vovó quer dormir. 13. Faça uma lista dos personagens do texto que são parecidos com pessoas reais. Podem ser chamados de verossímeis. Personagens que são verossímeis são aqueles que parecem com a gente, com pessoas reais da nossa sociedade, da nossa realidade. Quem são os personagens? Miranda não, Miranda é filha de um mago. Mas é a Mayra que queria se casar. Alguém queria se casar aí? Não, a Miranda queria se casar. A Maíra era a aluna que estava procurando uma peça de teatro para apresentar na escola. O Ariel que queria liberdade? Não, ô Nicolas, o Ariel é um espírito do ar e do mar. Ele não tem a ver com nós, né? Com a gente mesmo. É a Maíra e a vovó. Isso, a Maíra e a vovó. Tem mais alunos também, né? É que vocês esqueceram deles. Quais são os outros alunos? A professora Sandra. Aliás, né? Quais são os outros personagens, né? Então, tem a professora Sandra, tem os outros alunos que são Laura e Luiz. Então, todos esses personagens aí, eles são parecidos com a gente, tá? Eles são verossímeis, eles são semelhantes com o ser humano. Tá bom, Dan? Depois você pega o que tiver faltando, tá? Só falta um pouquinho. Já já a gente acaba. Tá bom, Dan, pode sair. Tchau. Agora 14. Faça outra lista contendo os personagens que não são parecidos com pessoas reais. Esses que não são parecidos com pessoas reais podem ser chamados de inverossímeis. Quais são eles? São aqueles personagens fantásticos que possuem poderes, que são seres sobrenaturais, tá? Quais são eles? Miranda, Próspero, Miranda, Próspero, quem mais? Ariel, Ariel, Caliban, Caliban, Sicorax. Sicorax, que é uma bruxa, né? Acabou, eu acho. Isso. Podem ser esses, né? Tem também o Ferdinando, pode até ser, né? Mas como a gente não conhece muito sobre ele, não dá pra gente dizer se ele é sobrenatural ou não. Agora, atividade 4. Responda as questões de 15 a 20 com base na leitura do texto. Você não vai colocar a resposta no chat? Já coloquei. Vou ver. Tá bom. 15. Aponte a diferença de sentido entre... Qual que é a diferença de sentido dessas duas frases? Um silfo do ar que se escravizou a Próspero. E a outra frase é... Um silfo do ar que Próspero escravizou. Qual que é a diferença de sentido dessas duas frases?
o Silfo, ele, tipo, eu acho que ele quis, não, calma. Uhum. Ele escravizou, não. Não, ele quis escravizar a Próspero. Isso, muito bem. E na segunda? E aí foi ao contrário, o Próspero escravizou o Silfo. Não. Tá certo. Muito confuso, mas eu acertei. Vou explicar, ó. Na primeira, você falou certinho. O Silfo se escravizou a Próspero porque ele quis, então ele se escravizou a Próspero. Na segunda, ó, um Silfo do ar que Próspero o escravizou. Na segunda, dá a entender que Próspero escravizou Silfo à força. Então não era a vontade de Silfo ser escravizado, né? Sim. Mandei aqui no chat, tá? Na verdade, no texto, né, o Silfo que quis escravizar a Próspero. Então Sim. ele foi por boa vontade ali, né? Não foi o Próspero que escravizou a ele. 16. Indique o motivo pelo qual se diz que as obras dos grandes gênios não envelhecem nunca. Então, por que essa peça de Shakespeare ainda hoje é falada? Por que ela ainda é importante? Oi, Nicolas? Que ainda fala da nossa sociedade. Muito bem. Então, é porque é uma peça que ainda retrata temas que encontramos nos dias de hoje, porque ainda diz sobre nós. Tia, já volto. Eu vou ter que sair da aula rápido. Tá bom. Então, porque retratam temas que ainda encontramos nos dias de hoje. São peças que falam sobre a nossa sociedade. Professor, acho que eu já até sei responder 18. Ah, é? Vamos esperar um pouquinho, que ainda estamos na 16, tá? Estou escrevendo aqui, tá? Que deu uma travada. Já vou mandar. Enquanto isso, eu repito. Porque retratam temas que ainda encontramos nos dias de hoje. São peças que falam sobre a nossa sociedade. (17) Em A Tempestade, Shakespeare coloca Ariel como um ser que não se sente totalmente feliz ao lado de Próspero. Mas Próspero o trata bem e gosta dele. Na sua opinião, por que Ariel sente-se infeliz? Por que vocês acham que Ariel não é feliz? Professora, se eu fosse uma Globo, então eu ficaria muito feliz. Mas por que ele não se sente feliz ao lado de Próspero? Vocês se sentem felizes aí dentro da casa de vocês o tempo inteiro na quarentena? Depende. Depende do dia e do horário. Do momento. Então, por mais que vocês estejam sendo bem tratados, né? Por mais que vocês estejam jogando o videogame de vocês, não tem uma hora que bate um desespero assim, ai meu Deus, quero sair, quero fazer alguma coisa. Quero viajar, quero ir no cinema, quero ir no parque. Ontem, professor, eu não fiquei tão feliz, não. O personagem de uma série que eu assisto morreu, eu chorei. Não fiquei feliz. Mas o que eu tô dizendo assim, né, no sentido de, assim, às vezes a gente tem vontade de sair, de ir na casa de um amigo, de ir num parque, de ir no shopping, e a gente não pode. Isso traz uma infelicidade, né, dentro da gente. Porque ninguém pode ser feliz enquanto estiver aprisionado. Não existe felicidade para quem está preso. Então, qual que era o problema de Ariel? Por que ele não era 100% feliz? Ele não conseguia estar plenamente feliz?
Porque ele não podia sair? Assim. Uhum. Porque ele estava escravizado, né? É possível ter felicidade enquanto se está escravizado a alguém? Enquanto se está escravizado a uma situação? O que vocês acham? Dá para ser feliz inteiramente? Depende, se a pessoa quer se escravizar, talvez sim. Próspero, ele queria se escravizar, mas ao mesmo tempo ele não era totalmente feliz, né? Repara que depois ele fica ansioso assim com as promessas de liberdade que Próspero dá para ele. Então, por que vocês acham que ele não se sente inteiramente feliz? Na sua opinião, olha a pergunta, né? Na sua opinião, por que Ariel sente-se infeliz? Porque ele era escravizado, não podia sair. Ele só podia fazer o que os outros mandavam. Uhum. Então pode escrever, porque aí é a opinião de vocês, tá? Na minha opinião, o Ariel não era feliz porque ele não era livre. E só se pode ser feliz quando se é livre. Vou colocar aqui a minha opinião, tá? Mas vocês podem colocar a de vocês. Nossa, professora, assim foi profunda, É, a vida é profunda, né? né? São aspectos da nossa vida mesmo. Alguém pensa diferente? Eu não. Super concordo. Uhum. E os outros, concordam ou discordam? Tem outras sugestões do porquê a Ariel não é tão feliz? Não, concordo com você. Uhum. Eu acho que, professora, depende da ordem, quase ninguém, tipo. Acho que a maioria das pessoas não vai querer trabalhar para outros, assim, no sentido de escravidão. Uhum. Porque aí você perde a sua autonomia, né? Você deixa de fazer aquilo que você quer. E aí, Você quando perde você deixa de fazer aquilo que você quer, você tá vivendo para quê, né? Para os outros? Você perde o controle de você mesmo. Uhum. Você deixa de se reconhecer também, né? De reconhecer aquilo que seu coração tá te pedindo para fazer. Porque, óbvio, a gente não pode fazer tudo que a gente quer, né? Mas existem coisas que estão ao nosso alcance de fazer. E são coisas que é o nosso coração que tá falando pra gente. E enquanto as pessoas estão escravizadas, elas não podem fazer aquilo que o coração delas manda. Isso é muito grave. 18. Destaque do texto uma passagem que ressalta o poder de Ariel. Eu tenho duas. Pode falar. A primeira é que ele é o vento e a água, né? Então, pensa o que esse cara pode fazer Uhum. numa cidade. E também eu acho que teve um trecho que ele falou que fazer uma tempestade, alguma coisa assim. Uhum. Muito bem. Então tem um trecho que fala ali, né, que Ariel é um silfo imortal. Então essa parte aí é uma delas. E a outra é essa que você falou mesmo, Nicolas. Ariel convoca os espíritos na natureza. É nesse Sim. momento que ele faz essas tempestades todas, né? Fala assim, ó, Ariel convocava os espíritos da natureza para ajudá-lo. Assim ele produzia tempestades, incêndios ou vendavais. Professora, mas eu tenho uma pergunta. É. Se Ariel era água, o vento podia fazer tempestade, por que ele estava sendo escravizado? Porque Ele moralmente ele se sentia aprisionado, né? Por ele ter sido liberto por Próspero. Ele estava Sim. aprisionado dentro de uma árvore. E aí quem liberta ele é Próspero. E aí ele se sente escravizar a ele. Então só posso me libertar no momento em que ele falar que eu estou liberto. entendi. Então era uma questão moral, né? Porque por força ele poderia super se libertar. Mas moralmente falando, ele não achava isso certo.
O título da peça é A Tempestade. Por qual razão o dramaturgo coloca esse nome? Dramaturgo é o autor da peça, que é Shakespeare. Por que vocês acham que a peça dele se chama A Tempestade? É porque eu acho que o Ariel, ele é meio que o personagem principal, assim, né? Que é só ele que consegue fazer essas tempestades. Uhum. Então é porque Ariel era capaz de produzir tempestades. Não é por isso. Muito bem. Para 20 é pessoal, opinião de vocês. Você se interessou pela peça A Tempestade? Justifique enumerando os argumentos. Sim ou não? Sim. Sim. Por quê? Eu achei o final muito legal. Uhum. Então, um dos argumentos é: o final é muito legal. Qual outro? Qual outro argumento que fizeram você se interessar? É que também, quando você disse, professora, que o ogro era o filho da bruxa, Uhum. aí eu pensei na bruxa no hospital, tendo filho, quando for olhar pro filho, ele tá todo verde. Nossa, aí você foi longe, né, na imaginação. Então, você gostou dos personagens? Pode dizer assim? Sim. O que mais? Eu gosto de histórias de fantasia, então por isso que me interessa também. E vocês? Professora, eu coloquei que eu gostei bastante, porque a história é interessante, não é aquelas histórias que você lê e você não está interessado, é uma coisa que você quer saber mais sobre isso. Muito bem. Então, porque a história é interessante, né? Ela é inesperada, ela não é clichê. Porque tem histórias que a gente vê que a gente começa a ler ou começa a assistir o filme e a gente já sabe como vai terminar. Essa não, né? Essa é uma história que dá várias reviravoltas. Professora, até uma coisa que é assim, tipo, quando eu acabo de ver o filme, aí passo um mês, uma semana e a pessoa me chama pra ver esse filme, quando ela não viu, eu não consigo ver o filme na mesma vez, senão eu acabo contando. Você não consegue se segurar, né? Com os spoilers. Ok? Mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre a 20? Para a gente ir para a última questão? Não? Pode ir para a última questão. Então vamos lá, página 156, vamos para a última questão. O que nós temos aí na última questão? Nós temos um quadro belíssimo, né? Que foi pintado pelo artista inglês William Hogarth. Qual que o que esse quadro está representando? A própria peça, né? A Tempestade. Tá? Então, na A, localize no quadro as figuras de Caliban e Ariel. Como você descreveria esses dois personagens? Quem vocês acham aí que nesse quadro está representando o Caliban e quem que está representando o Ariel? É aquele do lado da... Ai, como eu explicar? É aquele ogro, do meu lado direito. Uhum. Direito Esse é quem? É o Caliban. Isso, é o Caliban. Como que você sabe que esse é o Caliban? Ele é o mais feio. Ele é feio, né? Então pode ser que seja um ogro. O que mais? O Ariel era homem, né, professora? O Ariel é o espírito do ar e do mar. Olha ele ali em cima. Uhum, ele está lá em cima. Como você sabe que esse é ele? Eu nem tinha notado, só que ele é o mais diferente, assim. Eu achei. Uhum. Eu achei ele o mais diferentinho de todos. Mas o que a cor das roupas dele sugerem? Vento. Mas que não tem? Sugere o vento? Por quê? O vento tem um... Eu não sei muito bem, mas o vento parece ser meio branco, assim, quando tá muito forte. Ele tem essa assim. roupa esvoaçante, né? Então, acima nós temos Ariel. Como nós podemos descrever o Ariel?
que ele tá fazendo? Tocando. Tá tocando, né? Então fala que ele toca o alaúde dele. Então, reparem que ele está flutuando, ele está em cima, né? Está próximo do céu. Então, ele está próximo de uma divindade. Oi, Nicolas? Ele parece um anjinho. Ele parece um anjinho, muito bem. E o Caliban, o que ele está representando ali? O que vocês sentem ao olhar para o Caliban? É uma sensação diferente que a gente sente ao olhar para o Ariel, né? Eu não queria estar dormindo e ver um bicho no meu quarto desse aí, não. Nem eu. Por quê? Por que ele te traz assim? Ah, professor, ele é feio. Parece que vai arrancar minha pele. Ele é esquisito, né? Ele é meio deformado. Ele tem uma cor Credo. esverdeada, né? Quem que tá do lado do Caliban? Quem que é essa moça aí? Ela é a Miranda? É a Miranda. É a filha de quem? De Próspero. De Próspero, muito bem. Então, como nós podemos escrever, né? O Ariel está ali em cima. Vou mandar uma sugestão de resposta para vocês, tá? Então, ó, Ariel, acima está Ariel tocando o seu alaúde. Ele é o quê? Um espírito fluido e etéreo. Representa o bem contra o mal. Contra o Caliban, né? Que é o mal. Então, reparem que ele está lá em cima, ele está próximo do céu, que já nos indica uma sacralidade aí, né? Porque nas crenças religiosas, Deus está no céu. Se a gente pensar nos deuses gregos, eles estão lá no Olimpo, que também é no céu. Né? Então, o Ariel está ali mais alinhado com as forças do bem. E o Caliban está à direita, ao lado de Miranda. Então, ele é esverdeado e deformado, que nos dá uma sensação esquisita, né? Nos dá uma sensação de algo ruim. Parece o Shrek de... Qual é o nome daquela cidade lá que teve aquele... Chernobyl. De Chernobyl. Chernobyl. É isso aí. O Shrek de Chernobyl, é bem isso mesmo. E a B está representado no quadro. Quem que é o Próspero aí no quadro? Próspero parece seu vovô. Por quê? Ele tá do lado ele tá do lado da Miranda, ele é uma, se ele é pai, ele tem que ser mais velho. Então, isso, ele é mais velho, muito bem. E eu acho que aquele moço do lado é o que vai se casar com ela. Muito bem, é o Ferdinando, né? Que você vê que ele tá todo devotado a ela, né? Reparem aí que o Próspero, ele tem uma aparência de mago. Ele tem... Eu não sei se é uma varinha, se é um cajado na mão, né? Mas ele tem uma barba comprida que nos lembra magos, né? A gente lembra do mago Merlin, ele também tem essa barba comprida. Esse é um personagem de Harry Potter? Aham. Aos pés do Próspero tem um livro aberto. E no início do texto fala que Próspero gosta muito de ler. Então ele tem vestes compridas também, que dão essa sensação de mago. Então, eu vou mandar aqui a sugestão de resposta, tá? Professora, Vocês podem falar da roupa dele, da barba, né? Que dá toda essa sensação de um mago. Professora, tá vendo que do lado do Caliban tem tipo um buraco? Talvez é ali que ele fica. Ali é a casa dele, talvez. Pode ser, né? A casa dele. Mandei aí a sugestão da resposta, tá? Alguma dúvida vocês têm? Algum comentário que vocês queiram fazer? Não? Gostaram da história? Professor, um dia você pode... Será que um dia
numa certa aula, você pode falar como aconteceu as coisas em Chernobyl? Ixi, eu precisaria estudar um pouco mais para falar sobre isso também, tá? Mas até podemos, sim. Por que esse interesse repentino? Ah, porque pensa, você chega lá, com um outro dia você acorda, você tem um rabo de porco. Não era exatamente assim, né, que acontecia. É meio doido. Foi um acidente com uma usina nuclear, né? Trouxe deformidades para a Pro, população. Oi. quem é um menininho em cima da montanha? Esse é o Ariel. Ele tá voando. Ele é tipo anjinho. Uhum. Bom, quem terminar já pode sair da sala, tá bom? Porque acabou a aula. Tchau, professora. Tenha uma boa Tchau. semana. Vocês também. Tchau, professora. Pro, Tchau. Tchau. Não esquece da aula de Chernobyl. aula de Chernobyl. Se dá tempo, né? Se der tempo, eu faço, tá bom? Tchau, pro. Tchau, Davi.